O relacionamento abusivo, infelizmente, está muito presente na nossa sociedade. E você até pode estar envolvido em um, ou ainda ter amigos e parentes nessa situação. Mas afinal, o que é um relacionamento abusivo? Esse tipo de ligação é definido por relações de poder. Basicamente, as pessoas que se vinculam a esse tipo de relação convivem e mantêm uma suposta afinidade avaliada como normal e, ao mesmo tempo, vivem uma condição de quase ou total submissão perante a outra pessoa. Não é nada fácil estabelecer parâmetros, protocolos ou critérios para definir um relacionamento abusivo, já que a violência física, como é mostrado nos canais de TV, não é a única forma de agressão. Para a psicologia, existem muitas formas de abuso, que se repetem em praticamente todas as relações abusivas. Ser vítima de um relacionamento com essa característica torna a pessoa isolada, assustada, deprimido e com síndromes de medo e fobia. Um abuso não necessariamente está ligado ou se limita a um único gênero. Tanto pode ser praticado por homens ou por mulheres. Mas em razão das estatísticas e do machismo que existe nas estruturas sociais, a vítima geralmente é do sexo feminino. No sentido mais restrito, o relacionamento abusivo se configura quando uma das partes fica impedida de responder em condições de igualdade quando confrontada com cobranças, agressões ou intimidações. Assim se caracteriza o abuso no momento em que uma pessoa se vale da sua posição de poder para ter controle absoluto sobre a outra. O abuso ocorre quando o abusador se aproveita da fragilidade, da vulnerabilidade financeira, física ou emocional da outra pessoa. No entanto, o abuso não é tão evidente assim, pois, como é algo às vezes subjetivo, não necessariamente se sustenta em socos ou gritos ou entre tapas e beijos. Muitas vezes, simplesmente é colocado em movimento sistemático de desqualificação, manipulação e chantagem. Dessa forma, a vítima de relacionamento abusivo se converte em alguém incapaz de atuar, reagir ou decidir por ela mesma. Em praticamente todos os casos, o abuso deixa marcas profundas na pessoa. Um dos piores aspectos do relacionamento abusivo é que ele vai minando os recursos e as formas de reação, tornando a pessoa refém do medo. E muitas vezes a vítima perde a noção da realidade, se achando principalmente culpada pela própria situação, sem perceber o que está vivendo. E por essa razão é extremamente necessário você estar atento aos sinais que mostram se você se encontra ou não em um relacionamento abusivo. Sabemos ainda que não é fácil pedir ajuda, pois há que se reconhecer o que se passa na tua vida privada, particular, o que gera principalmente medo de julgamentos externos e muito desconforto psicológico. A situação piora quando a vítima de relacionamento abusivo é do mesmo sexo do abusador, devido ao nosso grande preconceito social. Às vezes, esse sentimento reforça a culpa que a vítima sente, aumentando ainda mais a dependência e a relação com esse relacionamento abusivo. Culpar-se ou ser culpada durante o relacionamento abusivo não é apenas comum, como também uma das maiores causas por manter a vítima cada vez mais ligada ao abusador ou abusadora. A permanência na relação se dá pela esperança que um dia, um milagroso dia, possa terminar o abuso mediante uma mudança de seu próprio comportamento ou do agressor.
Essa expectativa ilusória é resultado da destruição da autoestima de quem sofre o abuso. A pessoa se sente responsável pela violência que sofre por ter essa autoimagem, essa estima muito baixa, tornando-se cada dia mais ainda vulnerável à situação. Outra grande dificuldade é que a sociedade apenas admite uma relação de violência quando esta se evidencia por meios de conflitos físicos. A violência psicológica é tão grave quanto a violência física. No entanto, ela é ignorada e muitas vezes vista como sinal de fraqueza da vítima de relacionamento abusivo, dificultando consequentemente o seu reconhecimento. Os sinais mais comuns para reconhecer o comportamento de uma pessoa agressora, abusiva e tóxica é reações violentas de ciúmes. Ciúmes extremamente potencializado. Chantagens emocionais das mais diversas formas. Uma manipulação psicológica intensa. Possessividade e controle. O abusador sente-se, na realidade, proprietário e controlador da outra pessoa. Comportamento agressivo, das mais variadas formas. Violência sexual. Inclusive, algumas queixas, por exemplo, aparecem muito como estupro do casal. Ou seja, a mulher não quer ter a relação, então a pessoa força. Não deixa de ser um estupro. E essa violência é constatada, inclusive, com algumas queixas. Desvalorização da pessoa, de todas as características dela. Todas as potencialidades são diminuídas, são reduzidíssimas. Desrespeito das mais variadas formas, possibilidades, ou seja, não há uma consideração, um respeito, um apreço pelo outro. E os jogos de poder, quer dizer, eu mando, vamos lá, eu mando, continuo mandando e cada vez eu mando mais. E, evidentemente, os casos que acabam basicamente na delegacia, que são as agressões físicas. Eu vou colocar para vocês alguns sinais de alerta e espero basicamente que você possa, se você estiver vivenciando um relacionamento abusivo, esses são os sinais de alerta. O primeiro é o medo. O medo é um sinal fácil de se identificar no relacionamento abusivo. Ele pode parecer evidente quando a pessoa demonstra estar muito tensa, preocupada, nervosa na presença do companheiro ou da companheira. É como se fosse, na realidade, andando sempre pisando em ovos, o que é pior. Ovinhos bem sensíveis seriam ovinhos de beija-flor. A pessoa o tempo todo tem um autocontrole incrível para não ofender, magoar, machucar o outro. Em outros casos, o medo também é bastante sutil e pode se manifestar de forma a satisfazer o outro. Excessivamente, a minha preocupação vai ser sempre agradar ao outro. Controle, que já foi várias vezes mencionado, né? O controle excessivo sobre tudo o que a vítima faz, obrigando a dar satisfações constantes, um relatório de vida. O abusador toma posse e controle sobre a vida do outro. Em alguns casos, esse controle pode se estender às outras áreas pessoais, como as finanças, estilo de vida, roupas, amizades, etc. Culpa. O processo abusivo faz um grande cerco de culpa ao redor da vítima. Ela é, inclusive, um dos elementos mais poderosos que faz com que a vítima permaneça no relacionamento e que o abusador tenha um efetivo controle sobre ela. O sentimento de culpa é quase permanente e constante. A pessoa se sente incapaz de defender as coisas que pensa, que diz, em razão das críticas que recebe constantemente do agressor. Na verdade, é como se a outra pessoa tivesse sempre razão, sendo seu o critério que vai validar aquilo que é certo ou errado, levando automaticamente a vítima a se sentir sempre equivocada nas suas ações e pensamentos. Ameaças.
A ameaça, a coerção e a chantagem se mostram sempre presentes em um relacionamento abusivo. Nessa relação, o abusador vai obrigar o outro a fazer aquilo que não quer ou que normalmente a pessoa não faria. A ameaça pode ocorrer pela via da agressão física direta ou pelas chantagens, pelas ameaças verbais e sutis. O agressor tem muito claro que é o detentor do poder sobre outra pessoa. Se é a dependência econômica, as suas ameaças são sempre focadas nesse ponto. Se for o medo, as agressões físicas serão foco, e assim por diante. Indiferença ampla, total e restrita. Existe por parte do agressor uma indiferença em relação à sua individualidade. Costuma não dar importância a seus comentários, necessidades, sonhos, desejos e metas. Esses sinais que acabei de mencionar são para quem vivencia situações de abuso e que talvez possam ajudar na identificação, tratando automaticamente de tomar os cuidados necessários antes de que esse ciclo destrutivo seja mais doloroso. Na verdade, cedo ou tarde, a situação se torna insuportável, mesmo que algumas pessoas acreditem que poderão se acostumar com o passar do tempo. Mas a realidade e a vivência nos consultórios de psicologia mostram que é uma total inverdade. O contínuo abuso emocional e psicológico de uma relação baseada no controle e submissão gera traumas sérios. A vítima pode desenvolver problemas de autoestima, depressão, ansiedade, isolamento social, fobia, problemas sérios de saúde gravíssimos pela somatização do quadro emocional. E automaticamente, mais grave ainda, traumas quase que eternos para a vida toda. Em alguns sentidos, o abuso emocional pode ser mais prejudicial que o abuso físico, já que termina por desintegrar de forma lenta a própria individualidade e valor pessoal, criando cicatrizes psicológicas por toda a vida. É muito importante procurar ajuda de profissionais. Preferencialmente eu sugiro psicólogos de sua confiança ou indicados por alguém que você confie, para que seja interrompida a sequência desse doloroso processo, rompendo-se as amarras de seu estado emocional, favorecendo a reconstrução de novos laços sociais e retorno ao curso natural da sua vida. Lembre-se, você não tem motivo nenhum para continuar um relacionamento em que existem poucos e falsos momentos alegres e vários tristes, ruins, recheados de discussões e vergonha. Você merece ser feliz. Portanto, permita-se. Espero sinceramente que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. E nesse momento vão os pedidos, os pleitos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Alexandre Marques, psicólogo, sexólogo. Ative o sininho para ser notificado quando nós lançarmos novos vídeos. Visite a nossa página no Facebook, a página Harmonizando Relações. E no Instagram, Alexandre Marques _psi. E, se possível, compartilhe. Grato pela atenção e até quarta-feira que vem com um novo vídeo.